A paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que os irmãos estão de pé. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo 6. Versículo 10 ao 24. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 24. Aleluia, glória a Deus. Hoje estamos encerrando essa série de sermão, Defenda a Sua Família para a glória de Deus. Aleluia. Semana que vem estará conosco no próximo domingo o missionário Mike Curiati Chum. Acho que é esse o nome certinho. E ele estará conosco no próximo domingo ministrando a palavra de Deus. Queremos ter realmente um tempo gigante para a palavra. Então semana que vem o Ministério de Louvor vai louvar e na sequência nós já vamos para a palavra. Amém? Para a gente ganhar tempo mesmo e dar tempo para que o missionário possa ministrar a palavra de Deus e que na semana nós possamos pedir ao Senhor que o Senhor derrame da sua graça sobre nós. Amém? E na sequência, na terça-feira, dia 1º, nós retornamos à nossa campanha 12 dias de clamor, pedindo a misericórdia e a graça de Deus por cada um dos meses. Na terça estamos orando e intercedendo pelo mês de julho e assim cada um dos dias. Estará conosco, todos os pastores serão de fora da igreja, da nossa igreja. Um dia é o pastor Alex, tem um dia que é o pastor Tenório, o pastor Edielso, o presbítero Célio, o pastor e doutor Miro. E gostaria que os irmãos estivessem na campanha em todos os dias. Da terça à sexta, o horário é 20 horas. No sábado, o nosso horário é 19h30. E no domingo, 19 horas, com a ceia do Senhor. Amém? Coloque o olhar sobre o versículo 10. Diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne nem sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu o estou enviando com esse objetivo, para que saibais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé
da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não se abala. Amém? Coloca a sua Bíblia no lugar. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aproveitando que vocês estão de pé, eu quero fazer uma oração intercessória pelo Estado de Israel. Amém, irmãos? Israel está em guerra contra o Irã. A guerra se acirrou mais de ontem para hoje e nós precisamos orar por Israel. Nós somos um povo que anda também com a mesma fé dos israelitas, embora alguns deles ainda não, e a grande, talvez seja a grande maioria, ainda não entenda que Cristo já veio. Mas necessário se faz nós orarmos por Israel. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença para interceder pela nação de Israel. Senhor, a Bíblia diz que nós somos o Israel do Senhor. É espiritual, isso sim. Mas nós, como igreja do Senhor, queremos interceder por este povo que o Senhor chamou, o Senhor formou, o Senhor fez deles uma nação, um povo. Deu a eles o poder, Senhor, de ser uma nação. O Senhor demarcou as suas terras e hoje, Senhor, a nação está em guerra e contra uma nação, Senhor, que tem sim uma ligação com eles mesmos. Tem, Senhor, uma ligação de parentes, mas eles divergem na fé. E eles brigam, Senhor, pela terra. E nós, Senhor, queremos rogar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de Israel. E que o Senhor faça com que, Senhor, essa situação, Senhor, esteja sempre no seu controle, sempre. Que o Senhor possa fazer desenrolar tudo que é necessário. Mas nós clamamos por paz na nação de Israel. Clamamos por proteção para a nação de Israel. Como igreja do Senhor, nós clamamos, Senhor, por todo Israel, por Jerusalém, a cidade santa. No nome de Jesus nós oramos, gratos ao Senhor. Amém, amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus? Defenda a sua família para a glória de Deus. Nós já falamos que é o ano de 61, 62, mais ou menos, depois de Cristo. Paulo está escrevendo aos irmãos em Efésios. Os irmãos em Efésios precisam conhecer a palavra de Deus, precisam entender as riquezas de Deus em Cristo Jesus. Precisa compreender a fé em Cristo Jesus, precisa entender que deve andar em unidade com o Senhor Deus, que é a mesma unidade com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Nós já aprendemos nos demais sermões sobre nós compreendermos o que somos na família do Senhor e entendemos claramente que somos filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus nós devemos agir como tal, tomando posse das bênçãos de Deus em nossa vida em Cristo Jesus e agindo como filhos e filhas, agindo em obediência à palavra do Senhor, conforme nós já falamos, procurando todos os dias imitar ao Senhor Jesus Cristo, que é o grande exemplo, o paradigma, o exemplo para a vida de todo cristão.
Aprendemos também que, como cristão e como filhos de Deus, nós temos um lugar na sociedade, temos uma família e nós temos um novo regramento para a nossa vida, e esse novo regramento é direcionado pela palavra de Deus e, portanto, tem um papel para o homem, primeiro um papel para a mulher, depois um papel para o homem. Nós entendemos claramente que o Senhor gasta menos tempo com as mulheres do que com os homens, e nós compreendemos claramente que realmente o Senhor conhece cada um de nós e sabe que nós homens precisamos de um pouco mais de instrução. Ele precisa trabalhar conosco na questão, falando sobre o amor do homem para com a mulher, ele precisa trabalhar na questão espiritual, porque às vezes nós entendemos mais a questão espiritual do que as questões materiais no relacionamento conjugal, e portanto o Senhor dá mais tempo de instrução a nós homens, mas as mulheres o Senhor realmente afirma o que elas devem fazer, o que os homens devem fazer, e depois entramos no capítulo 6, o Senhor dizendo para nós: olha, vocês todos são filhos, filhos devem honrar pai e mãe, e aí serve tanto para o homem como para a mulher, serve tanto para o esposo como para a esposa, assim como para o filho, para a filha, para o jovem, para o adolescente, enfim, para toda a família. E assim nós compreendemos que nós somos uma família para a glória de Deus, honrando pai e mãe, vivendo nessa sociedade e honrando o nosso casamento, as irmãs honrando os seus esposos e os esposos honrando as esposas, amando todos os dias e, se necessário for, entregar a vida para salvar a esposa. Nós aprendemos também que esta família, tanto o esposo quanto a esposa, como o filho e filha, eles também estão inseridos na comunidade e eles não estão longe do povo a qual o Senhor tirou. E, portanto, nós agora temos um novo direcionamento para vivermos uma vida cristã de regras no meio da sociedade. No capítulo 6, aquele tempo ainda existia escravos. Hoje eu já disse aos irmãos que hoje essa palavra não é mais nessa conotação. Hoje a conotação é colaborador, colaboradora, empregado, empregada em algumas empresas. Mas o fato é que são todos prestadores de serviço, tal como antigamente. Todos estão debaixo da mesma situação e, portanto, quando se lê escravos e escravas, nós estamos lendo empregado, empregada, colaborador, colaboradora, e, portanto, nós temos ordens bíblicas para vivermos no nosso dia de trabalho, vivermos bem e sempre fazendo o nosso trabalho para a glória de Deus. Aprendemos também que alguns de nós são empresários, alguns de nós serão empresários e empresárias. Se você tem isso no seu coração, você diga amém e receba em nome de Jesus, porque o Senhor dá regras claras também para aqueles que estão na liderança de pessoas ou estão sob pessoas, dizendo claramente: vocês também têm regras claras e vocês devem honrar, vocês devem respeitar a todos aqueles que estão debaixo da ordem de você irmão, de você irmã. Paulo, eu tenho aqui, tá bom? Obrigado. Aprendemos então, irmãos, que nós, como homens e mulheres, e portanto os irmãos lá na igreja de Éfeso, e as irmãs, os jovens, adolescentes, as crianças, todos precisavam compreender essa nova vida com Cristo, essa nova andança com Cristo, esse novo momento de trilhar essa nova vida, com novas regras, fazendo tudo, olhando sempre para Cristo, e não mais para nós, nem para o nosso umbigo. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E, portanto, qualquer coisa que fuja a este princípio está em erro, está em desobediência. E finalmente, irmãos, ele finaliza essa nova vida, uma vida de ética cristã, uma vida de regras cristãs. Novo homem, nova mulher, precisa compreender isso racionalmente e viver todos os dias da vida. Semana retrasada,
Aliás, acho que há umas 2 semanas atrás eu falava com um jovem da igreja e eu ministrei sobre a vida dele, mas ao final do culto, se não me falha a memória, não sei se foi domingo passado, domingo retrasado, ele veio para falar para mim: pastor, eu fui promovido na empresa em que eu trabalho. Ele teve a alegria de compartilhar comigo. Eu olhei bem nos olhos dele e disse a ele: isso é para a glória de Deus. Se mantenha sendo o melhor funcionário, como se estivesse sendo o seu serviço para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem muito mais para você como para toda a igreja. Amém? Eu achei interessante porque foi uma alegria compartilhar isso. E quando nós vemos isso, nós vemos esta alegria, nós notamos isso claramente, que o Senhor vai nos ajudando, vai realmente demonstrando o seu amor por nós, mesmo que nós tenhamos dificuldades no meio do dia a dia, às vezes no emprego. Quero pedir licença à irmã Camila para citá-la. Entrou numa empresa, todo mundo olha meio torto, embora a vaga dela não é vaga que vai afligir ninguém. Calma. Se mantenha lá. Vamos orar para que vá se caindo todos esses muros, todas essas muralhas que levantam. E aí, recentemente, para a glória de Deus, assumiu a posição, já conhece o emprego. Outro dia eu perguntei: e aí, está tudo bem? Está tudo bem. Agora eu já domino lá o serviço. Eu já conheço, já sei como fazer. Isso é para a glória de Deus. Aí nós vemos então o trabalhar de Deus através de nós, no meio da sociedade em que estamos postos, no núcleo de trabalho, na empresa onde estamos prestando serviço. As pessoas vão olhar para nós e vão ver que tem algo diferente. Vão ver que o sentido do nosso serviço laboral, da nossa prestação de serviço, ela vai além do que você vê na média. Mas por quê? Porque nós devemos estar acima da média. As regras de viver uma vida em santidade diante de Deus requer que cada dia nós busquemos mais ao Senhor, nos aproximemos mais do Senhor. Em se aproximando do Senhor, nós vamos nos parecendo cada vez mais com o Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir Ele por isso? Devemos parecer com Jesus. Aleluia. Então Paulo ensinou aos Efésios um modelo cristão de viver, primeiro da família, depois o respeito que se deve ter com os pais. No meio do cristão não era para ter problemas nenhum com respeito aos pais e aos idosos. Aliás, com nenhuma pessoa. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus é santo, Ele requer que nós sejamos santos, e Ele requer realmente uma régua, Ele coloca uma régua de reputação muito alta. E cada dia mais nós olhamos e falamos: Senhor, não dá. E aí nós nos dobramos perante o Senhor e falamos: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, Senhor. Eu quero estar na Sua presença, eu preciso de Ti para vencer, Senhor. O Senhor sabe como eu sou, o Senhor sabe, Senhor, a minha luta. Senhor, tenha misericórdia de mim. E a cada dia nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor. Igual 1 de Pedro, capítulo 5, quando Pedro fala assim: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que o tempo certo Ele vos exalte. Debaixo das mãos do Senhor é o lugar que eu e vocês, queridos irmãos e irmãs, devemos estar. Em que condição? Subjugados ao Senhor, escravos com a orelha furada. Senhor, nós entendemos que somos livres, mas nós não queremos ir, nós queremos estar aqui, eu não quero estar em outro lugar. Ministério de Louvor canta um hino sobre isso, um lugar maravilhoso, é o lugar onde nós
estamos vivendo a presença de Deus, um trabalhar do Espírito Santo constante em nossas vidas, aonde Ele está nos aperfeiçoando até o dia do Senhor. Começou a boa obra em nós e vai nos aperfeiçoar. Precisamos crer todos os dias, ainda que o processo esteja lento na minha vida, na sua vida, nós devemos acreditar no Senhor, porque somos filhos de Deus e nós estamos vivendo para a glória de Deus. Amém? Uma vez dito isso, nós estamos falando sobre o tema, irmãos, para defender a nossa família para a glória de Deus. Aí o apóstolo Paulo entra no versículo 10, dizendo assim, a conclusão. Portanto, irmãos, finalmente, são palavras que vão dar a conclusão. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer defender a sua família para a glória de Deus? Já sabe o que deve fazer, porque o Senhor já instruiu nos capítulos anteriores. Agora, uma vez que temos consciência de tudo que nós devemos fazer, qual o nosso papel como filho, qual o nosso papel como filho e filha de Deus, e que nós estamos inseridos na comunidade, temos uma família, temos pais, estamos trabalhando, estamos na comunidade, estamos às vezes na fila do pão, na fila do leite, na fila do atacadão, na fila do explosão, e nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. As nossas ações e atitudes têm que ser ações e atitudes que levem tudo para glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque nós somos servos e servas do Senhor. E aí ele diz, então irmãos, agora compreendam uma coisa, já que vocês já sabem tudo o que devem fazer. Fortaleçam-se no Senhor e na força do poder do Senhor. Ele está dizendo, agora que vocês já conhecem a família, sabem como agir, coloca na mente de vocês. Vocês precisam todos os dias buscar força em Deus, porque é Ele que tem fortalecimento para as nossas vidas. Amém? É racional, pastor? É totalmente racional. Dependo do Senhor, dependo de Ti, Senhor. Cantar, eu dependo de Ti. É dizer, Senhor, eu estou prostrado aos Teus pés, eu preciso de Ti. É dizer, Senhor, neste momento eu estou passando por uma situação, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou com o farol fraco, a minha vida espiritual, estou sentindo que está fraca. Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Eu preciso buscar ao Senhor para que o Senhor possa me fortalecer. O Senhor é a fonte da fortaleza da minha vida. Eu preciso do Senhor. Aí, depois de ter falado isso, irmãos, Paulo vai falar sobre o revestimento. Vocês devem se revestir da armadura de Deus. Para defender a sua família, para defender a nossa fé em Cristo Jesus, nós devemos colocar sobre nós a armadura de Deus. Devemos tomar posse da armadura de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele vai dizer, vocês precisam da armadura de Deus para que vocês possam permanecerem firmes contra as ciladas do inimigo de vocês. Vocês precisam ter essa armadura. É como se nós, irmãos, tivéssemos realmente colocando sobre nós o Senhor. Vou ilustrar. O Senhor pegasse e falasse para nós, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o Senhor falasse assim, agora, vira aí, coloca a minha armadura agora, para que você possa permanecer firme contra as ciladas, contra as artimanhas do inimigo da nossa alma. E aí nós colocamos a armadura. O Senhor está dizendo, vocês precisam se revestir da armadura que eu tenho para vocês. Vocês já sabem tudo o que devem fazer, mas agora, para defender a fé, para continuar defendendo essa família que eu acabei de ensinar a vocês, vocês precisam se fortalecer em mim. Eu tenho uma armadura para vocês.
E aí ele diz no versículo 12: essa armadura que vocês precisam ter é para que vocês possam compreender o real teor dessa batalha. E o versículo 12 vai dizer assim: pois vocês não estão lutando contra pessoas de carne e de sangue. A igreja do Senhor, nós, filhos e filhas de Deus, não lutamos contra pessoas de carne e sangue. O Senhor acabou de falar, vocês precisam colocar a armadura que eu tenho para vocês, para que vocês possam se manter firmes contra as ciladas do inimigo de vocês. Mas eu quero que vocês entendam que vocês não vão lutar contra pessoas de carne e sangue. Paro aqui para dizer, irmãos, que não é contra pessoas mesmo, não tem nomes de pessoas. Mas esse desfecho só vai se dar se realmente formos espirituais. Porque quem é espiritual discerne bem todas as coisas, diz Paulo, e por ninguém é discernido. Para compreendermos que esta luta travada, irmãos, não é contra pessoas de carne e sangue. Nós precisamos realmente compreender a grandeza de viver para a glória de Deus, nos entendendo como filhos e filhas de Deus, como a família de Deus, com bênçãos espirituais que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O Senhor usa Paulo primeiro para dizer que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do poder que vem do Senhor. E depois no versículo 12 ele fala assim: vocês não travam uma batalha com pessoas de carne e sangue. Se não é contra pessoas de carne e sangue, nós perguntamos para a palavra, então contra quem é? E aí Deus vai dizer assim, usando Paulo: mas sim contra principados, poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Primeiro o Senhor diz para nós: vocês não estão lutando contra seres humanos. A batalha está travada contra o reino espiritual da maldade. O inimigo das nossas almas, príncipes, potestades. E eles não brincam. Vez ou outra, quem brinca somos nós. Eu estou falando sobre defenda a sua família para a glória de Deus. Vez ou outra, quem está brincando de defender nossa família para a glória de Deus, brincando de ser cristão, brincando de ser filho de Deus, de ser filha de Deus, vez ou outra somos nós. Mas o inimigo das nossas almas não brinca, não dormem. Nós se cansamos, mas eles são seres espirituais, não se cansam. E o Senhor está dizendo através de Paulo: irmãos, vocês precisam da armadura de Deus para travar essa batalha. Vocês precisam da armadura de Deus para que vocês possam romper, vencendo as ciladas do maligno. O maligno vai continuar sendo maligno, vai continuar lançando suas setas, suas ciladas, tendo as suas artimanhas, mas nós vamos ficar firmes no Senhor, se fortalecendo em Cristo, em Deus, todos os dias, para que nós possamos vencer para a glória de Deus, defendendo a nossa família. Se você entendeu, diga amém, em nome de Jesus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que tem um exército inimigo, e talvez nós atribuamos a pessoas, ou damos nomes a pessoas, dizendo eles são
nossos inimigos, elas são nossas inimigas. Mas na realidade, por trás de toda aquela situação, toda aquela coisa que está indo ao seu encontro, batalhando contra você e contra eu, é o inimigo das nossas almas que utiliza pessoas, às vezes, para nos atingir. Então necessário é nós travarmos aqui, irmãos, uma batalha espiritual para vencermos dia a dia. E o Senhor já está dando a nós racionalmente inteligência para que possamos compreender que agora somos da família de Deus. Nós vamos nos fortalecer em Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os dias, porque Ele tem força para nos dar, para que possamos vencer em o nome de Jesus. Ele tem uma armadura para as nossas vidas, para que nós possamos nos defender contra o inimigo das nossas almas, nessas várias titularidades. Observe que aqui tem divisões. O nosso arqui-inimigo também tem suas divisões. E ele vem para realmente tentar nos destruir. E nós precisamos compreender que nós não lutamos contra os seres humanos, mas sim contra o inimigo das nossas almas, que utiliza humanos para nos atingir. Tem alguns destes homens, dessas mulheres, que são príncipes mesmo. Alguns utilizam de cargos e estão lá. Às vezes é uma canetada lá e a situação muda. Haja vista olharmos para o cenário mundial de guerra nesse desfecho atual. Uma nação que é islã na sua crença, brigam contra Israel e eles fomentam a guerra, trazendo nações e mais nações para estarem do lado deles. A minha oração é porque o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, para que a nossa nação não se posicione contra o povo de Israel, de maneira nenhuma. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nosso presidente está lá. Se participou ou não dessa votação, ele é o presidente. Nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, nação brasileira. Amém. E essa nação briga, irmãos, a briga agora é por conta de urânio enriquecido. 3, 4% pode enriquecer. Na nossa nação também tem. O foco é para usinas nucleares, geração de energia. Mas enriquecido, 50% ou mais, esse negócio já é com foco em bomba atômica. E lá, pela crença deles, se eles tivessem um botão para apertar, eles não iam pensar duas vezes. Não é uma nação democrática. O Irã não é uma nação democrática. É uma nação que se diz teocrática, embora Deus não seja o centro dela. Porque Deus não é daquele jeito, daquela forma que se crê. Que Deus tenha misericórdia de todos e de todas as nações que entram por esse lado. Uma nação democrática pensa, mas pensa muito para tomar uma iniciativa. Naquela situação, irmãos, se tem uma bomba, tem que pensar nada não, é assim, pronto, acabou. Está ligado à fé. Percebem? Aí por isso que os Estados Unidos agora entrou também. Aí os Estados Unidos entrando, aí agora vem as grandes nações também. É difícil? É muito difícil. Porque se eles já tivessem com a bomba pronta, eles apertariam um botão sem titubear.
E a nação de Israel, que é pequenininha. Ah, pastor, mas tem profecia? Tem. E a gente tem que orar para que Deus tenha misericórdia. Protele mais um pouco. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Pregar o evangelho para todas as pessoas. Você já reparou que o Senhor vem falando sobre o ministério da reconciliação agora com uma frequência? Você reparou, Cleito? Uma frequência assim gigante. Gigante. O Senhor vem falando sobre o ministério da reconciliação, porque parece que a gente não compreendeu muito bem o ID. O Senhor falou assim: agora você tem um ministério, o ministério é o ID é o ministério, e você tem que ir lá atrás de pessoas. Só tem que pregar. Quem vai converter o Espírito Santo, o Senhor vai fazer a obra na vida das pessoas. Acho que nesta semana, acho que todas as pregações dessa semana o Senhor falou, até acho que na nossa reunião de mentoria pastoral, né? O Senhor falou também. Então, queridos irmãos e irmãs, que a gente possa compreender, não é pessoas, é o inimigo das nossas almas. Aí, uma vez que nós compreendemos isso, o Senhor volta a falar sobre a armadura de Deus que Ele tem para nós. Ele fala assim: então agora que vocês compreendem que não lutam contra pessoas de carne e sangue, mas sim contra o inimigo das nossas almas, que utiliza-se de pessoas. Eu quero que vocês compreendam agora que vocês precisam tomar, versículo 13, a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Coloque a armadura de Deus na sua vida, coloquemos a armadura de Deus em nossas vidas, para que nós possamos resistir o dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. O Senhor está dizendo: eu te dou uma armadura para que você resista ao dia mau e para que você se mantenha de pé. Você fique vivo na batalha, no fronte da batalha. Então, se nós estamos falando, defenda a sua família para a glória de Deus, o Senhor está dizendo: coloque a armadura para você estar de pé no fronte dessa batalha. O Senhor está dizendo para nós que nós precisamos entrar assim, irmãos, e travar essa batalha, sabendo que é o Senhor que está nos fortalecendo, o Senhor que está nos arregimentando com essa armadura. E aí ele vai dizer: então, portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. O Senhor está dizendo aqui, ó, na cintura de vocês, vocês têm a verdade do evangelho. Sejam sinceros, sejam honestos no que vocês dizem, no que vocês fazem, que isso seja notório na vida de vocês. Esse cinto da verdade, cinturão de verdade, tem que estar na nossa vida através da sinceridade, da honestidade, em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, vivendo isso para a glória de Deus. Faz parte da armadura de Deus? Sim, faz parte da armadura de Deus. O Senhor está pegando e utilizando Paulo, para que Paulo possa falar aos irmãos, aos Efésios, utilizando a figura de um centurião romano, um soldado romano, que tem, irmãos, uma vestimenta com muito pano. Tem aquela roupinha aqui assim, né? Não é costume nosso, mas daquele personagem aqui nós devemos utilizar um princípio da pregação que diz que é o princípio histórico. Retornar àquele tempo da história para trazer clareza para o entendimento da atualidade. Então, o Senhor está dizendo aqui: olha, vocês precisam ter na cintura a verdade. Eles tinham aqueles panos todos, e todos aqueles panos, nenhum soldado precisava de um cinturão para poder amarrar tudo aquilo, amarrar as pontas soltas, não deixar de maneira nenhuma ponta solta. Tudo está preso pelo cinturão da verdade. Honestidade, sinceridade. Uma pessoa de Deus, que vive para a glória de Deus e que tem essa armadura, e esse é um dos instrumentos dessa armadura. Depois ele vai dizer assim: olha, vocês precisam também, queridos, ter a couraça da justiça. E a couraça da justiça é aquela que para a atualidade vai nos justificar em Cristo Jesus.
da qual lá atrás eu falei para vocês, nós devemos nos entender como os filhos e filhas de Deus, aqui na nossa mente, nosso coração, e compreendendo isso, nós vamos ter realmente, irmãos, nós vamos ter a clareza em nossas vidas, que nós fomos justificados em Cristo Jesus, e devemos viver uma vida em obediência a Jesus Cristo nosso Senhor, se apropriar da justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé. Amém, irmãos? Precisamos compreender isso, se apropriar. Fala, eu vou viver para a glória de Deus. Toma posse dessas bênçãos. São bênçãos para a guerra. São bênçãos para a batalha. São bênçãos para o dia a dia. São bênçãos para defender a família para a glória de Deus. Depois ele vai falar sobre os pés, que devem estar os pés calçados, os pés com a disposição para o evangelho da paz. Ou seja, dispostos a permanecer, irmãos, sempre na fé. Firmes na fé. Qual fé? A fé em Cristo Jesus. Pronto a executar o ID. Pronto a exercer o ministério da reconciliação. Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, nos remete ao soldado romano que tem nos seus pés um calçado com cravos, que impedem que ele derrape, porque no fronte da batalha de um soldado romano, eles precisam, irmãos, às vezes perfilarem, se agruparem perfilando para irem contra o inimigo, e aí o líder vai dizer avança, e aí eles estão com os pés, com a preparação do evangelho da paz, eles estão com os cravos do evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor, que estão sobre os seus pés, dando firmeza, dando clareza para nós, que nós estamos firmes em Cristo. Nós não estamos mais com os pés no lodo, porque o Senhor nos tirou do charco de lodo, como o salmista disse, e Ele pegou e firmou os nossos pés sobre a rocha. Ele firmou os nossos pés. Os cravos é a preparação do evangelho da paz. O evangelho nos faz avançar, avança. E aí todo mundo aqui com o seu escudo, avançar, aí avança, todo mundo avança. E cravou aqui. E não vai derrapar, não vai derrapar. Por isso a necessidade dos cravos nos pés, tendo a preparação do evangelho, porque as boas novas de salvação em Cristo Jesus, ela nos faz avançar. E nós temos clareza disso, e nós vamos avançando, defendendo a nossa fé, defendendo a nossa família para a glória de Deus também. Seguindo adiante, irmãos, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Vocês precisam usar o escudo da fé, porque esse escudo é de muita serventia. Como eu disse a vocês, na formação do romano, ele tem um escudo. E o Senhor está dizendo, o escudo de vocês é o escudo da fé. O escudo, você estudando um pouco do escudo romano, ele era feito de um material com dois tipos de material. Ele tinha a primeira camada de madeira, mas depois ele tinha uma madeira ou então um couro embebecido na água, para que essa umidade pudesse apagar os dardos inflamados do maligno. Então mesmo que acerte, e vai acertar, mas é dardo inflamado. Sim, não acertou na gente, mas acertou no escudo, e o escudo está preparado, ele apaga, ele defende dos dardos inflamados. Então mesmo que a chama esteja queimando, porque ninguém pode tirar a flecha, o dardo que atingiu, então o escudo está preparado para isso. Ele é umedecido, e ele naturalmente vai apagar os dardos inflamados. É demais, não é?
E o Senhor está dizendo para nós: eu tenho um escudo da fé para você defender a sua fé, para você defender a sua fé no meio da sua família, para você estar utilizando no dia a dia. Eu tenho a armadura para você, eu preciso que você compreenda isso. Aleluia, glória a Deus. O inimigo não deixa de ser inimigo, ele vai lançar os dardos inflamados. Mas nós vamos estar prontos, irmãos, em nome de Jesus, para defender. E a fé em Jesus há de apagar todos os dardos inflamados. A fé em Jesus Cristo, ainda que queime um pouquinho aquele dardo, a fé em Jesus Cristo vai fazer com que, irmãos, nós tenhamos do Senhor a paz dele descendo sobre a nossa mente e coração. E isso vai derramando em nós a graça de Deus. E nós vamos ter rios de água viva fluindo de dentro de nós. E o Senhor vai umedecendo as nossas vidas. E não há como o inimigo atingir a nós. Amém? Tomai também o capacete da salvação. E nós precisamos do capacete da salvação. E tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação é exatamente isso, para proteger a mente. Porque às vezes, irmãos, nós titubeamos nos nossos pensamentos. O Senhor está falando conosco, nós não cremos no Senhor, nós não confiamos no Senhor. E o Senhor está dizendo: eu estou te dando um capacete de salvação para você proteger a sua cabeça também. Eu protejo o seu peitoril, e aí eu protejo com o seu peitoril, eu vou protegendo todos os órgãos vitais da sua vida, para que você sobreviva. Assim como o colete balístico, é assim que fala? Colete balístico que a polícia, a segurança em si usa. Protege os órgãos vitais. O Senhor está dizendo: eu protejo também a sua cabeça. Eu quero proteger você contra os dardos do inimigo. Porque às vezes o inimigo solta um dardo, irmão, ele vai falar assim: vou acertar na cabeça. Vai ser fatal. Assim como o bandido às vezes treina muito. Porque às vezes ele quer acertar e ele quer ser certeiro. A pessoa pode ter colete e tudo mais, se não tiver algo protegendo a sua cabeça, o inimigo pode atingir, por exemplo, um policial ou um segurança na cabeça. E o Senhor está dizendo: eu me preocupo com a sua cabeça. Eu preocupo com a sua cabeça porque a salvação eu te dei. Ela está como que em vasos de barro. Você precisa proteger. Você precisa realmente ser protegido. E eu protejo a sua cabeça. Eu quero que você entenda que eu te chamei. Você é salvo por Cristo Jesus, o meu Filho. Ele morreu por causa de você. E você não deve deixar que nenhum dardo inimigo tire isso de você. Eu te comprei com sangue precioso. Amém. Aí o Senhor fala não só do capacete da salvação, mas Ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: você precisa do capacete para permanecer firme na fé, entendendo que você é salvo. E assim você avançar na batalha. E uma vez que você está no fronte da batalha, está com o escudo, está com o capacete, e aí a ordem é avançar. E aí os irmãos vão entender no soldado romano que eles têm uma espada, e a espada deles não é grande, é uma espadinha menor. E eles têm que segurar o capacete e atacar. Defesa e ataque. Defesa e ataque. E o ataque é com a palavra do Senhor. Se não compreendermos a palavra do Senhor, se nós não entendermos tem uma matéria na teologia que é a apologética cristã, a defesa da sua fé. Se nós não entendermos a palavra do Senhor, se nós não debruçarmos na palavra do Senhor, se nós não buscarmos conhecer o Senhor, se nós não lermos a palavra do Senhor, nós não teremos conhecimento da palavra de Deus para fazer a defesa através da palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. E nós precisamos compreender tudo isso. Amém, irmãos? Então a batalha já começou, pastor? Já, irmão, já começou.
E o inimigo não brinca de ser inimigo. E nós estamos aprendendo como proteger a nossa família para a glória de Deus. E aí, irmãos, ele entra no versículo 18, ele vai dizer sobre duas armas importantes para a nossa vida, para que nós possamos defender a nossa família. Oração. Versículo 18. Com toda oração e súplica. Crente precisa orar. Aqui na igreja, em casa, no serviço, eu não sei como que é o seu método de orar. Paulo disse para a igreja: orai sem cessar. Vivam uma vida de oração. Orar então com os olhos abertos, pastor, também com os olhos abertos. Viver uma vida de momento de oração, de conversa com Deus em todos os momentos. Estão entendendo? Diga amém. Orando e suplicando. Oração em si e suplicando ao Senhor. Orar e suplicar são coisas diferentes. Colocar diante de Deus é nós orando. Mas quando nós queremos algo que está realmente, irmãos, não está nas nossas mãos, não tem nada que nós possamos fazer, e nós queremos demais aquilo, nós vamos suplicar ao Senhor. Vamos nos debruçar aos pés do Senhor. Então a oração, a súplica é uma arma para a vida do cristão, para defender a nossa família para a glória de Deus. Você entendeu? Diga amém. O Senhor ainda diz no mesmo versículo: orando em todo o tempo no Espírito. É o que eu disse a vocês: orar sem cessar, orando todo o tempo no Espírito, porque nós entendemos que Deus, o Espírito Santo, habita as nossas vidas, e Ele está em nós, está dentro de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Daí a necessidade de nós debruçarmos diante do Senhor, reconhecendo a soberania dEle, o poder dEle, e que tudo está diante dEle, e nada e ninguém poderá impedir o Senhor. Paulo está dizendo aqui nas conclusões finais: queridos irmãos e irmãs, vocês precisam orar e suplicar ao Senhor em todos os momentos. Para isso mesmo, irmãos, vocês devem vigiar com perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, oração mais vigilância e intercessão. Oração, vigilância e intercessão. Por quem? Por todos os santos. Ele está dizendo aqui, irmãos, sobre uma intercessão que é além das quatro paredes do Jardim Revista. Ele está dizendo aqui: a oração é por todos os santos, como nós fizemos agora pela nação de Israel. Amém? Como nós fazemos todos os momentos que nós temos diante do Senhor, orando pelos missionários no Brasil, fora do Brasil, orando pela igreja de Cristo aqui, não só nós, não Revista aqui, mas as igrejas que o Senhor tem aqui no nosso bairro, as igrejas que o Senhor tem na nossa cidade, em Suzano, orando e intercedendo pelo povo do Senhor, todos os santos do Senhor, em toda a nação brasileira e em todo lugar do planeta, em o nome de Jesus. Está travado a batalha para defendermos a nossa família para a glória de Deus, e o Senhor está dizendo: eu estou dando a vocês o armamento, que é a armadura para a vida de vocês. E tem um posicionamento que vocês devem ter. Não basta ter a armadura se vocês não se posicionarem em oração e súplica, se vocês não se posicionarem compreendendo que vocês devem orar por vocês, sem deixar de orar uns pelos outros em todos os lugares no mundo. Para defender a nossa família, é necessário nós estarmos municiados da armadura que Deus dá a nós, conforme eu disse nesta noite, lendo a palavra de Deus. Para que então nós tomemos posição, e só toma essa posição quem se compreende como filho e filha de Deus. Quem já entende que tem regramento de Deus para a nossa nova vida com Cristo em Deus. Que a nossa vida não é mais direcionada no modelo deste mundo, mas sim no modelo da vontade de Deus, dado claramente pela palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo: eu quero que você ore, mas você deve orar e vigiar incansavelmente.
E aí Paulo vai dizer, ele vai abrir aqui um parênteses. Ore também por mim. Paulo está dizendo, Paulo sabe que ele é um dos santos, mas aqui ele está tornando pessoal, nominal. Ore também por mim. E nessa noite, eu também torno pessoal e nominal. Ore por mim, por minha família também. Para que ao abrir da minha boca, no mesmo modelo de Paulo, o Senhor possa falar através de um pequeno homem como eu. E intercedendo por todos os santos, nós vamos fazer o mesmo por todos os irmãos e irmãs, para que ao abrir da nossa boca, executando o importante serviço do Ministério da Reconciliação, cumprindo a grande comissão, o ID do Senhor, nós possamos avançar para a glória de Deus, defendendo nossa fé, nossa família e avançando, defendendo sempre a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Se entendeu, diga amém. Quero concluir aqui, irmãos, dizendo que Paulo diz assim: eu sou embaixador na prisão. E eu preciso que Deus possa me dar coragem para falar como eu devo. Este homem está preso, está escrevendo este modelo de vida cristã, modelo de ética cristã, modelo de defesa de família cristã. Pastor, se aplica para a família, sim, para a família cristã. E nós, como igreja, nós vamos avançando para a glória de Deus. E aí nós vamos tentando no dia a dia regimentar os irmãos com conhecimento da palavra de Deus. Hoje, na terça-feira, nós temos um momento de oração, tem um momento devocional, na quinta também. E no sábado que vem a igreja vai estar investindo na vida dos casais aqui. Então eu concluo essa palavra: defenda a sua família para a glória de Deus, colocando brasa sobre a sua cabeça. Se você realmente se importa com o seu casamento, realmente se importa com a sua família, eu te desafio a estar aqui no próximo sábado às 19 horas. É gratuito. Mas meu esposo não pode vir. Vem você, irmã. Depois compartilha com ele. Minha esposa não pode vir. Vem você, irmão. Depois compartilha com ele. É instrução para casamento, é instrução para família. A igreja estará trazendo nosso querido pastor Isaí, nosso amigo, né, Israel? É, Cleito, pastor Carlos? Pastor Isaí, que além de ser pastor, teólogo, mestre, doutor, é psicólogo, é terapeuta, tem bagagem para poder conversar conosco a respeito de viver uma vida com Deus, amando a esposa e a irmã amando o esposo. Se você realmente se importa em defender a sua família, você deve viver uma vida de oração e de palavra de Deus, conforme acabei de pregar. Oração, palavra de Deus. Na oração tem súplica, na oração tem intercessão. Mas esse ponto é nós que fazemos. O Senhor já deu a armadura para nós. Você é filho, você é filha. E portanto nós precisamos agora vivermos defendendo a nossa família para a glória de Deus. Vivendo uma vida com palavra, porque a palavra é a espada da defesa, de ataque, melhor dizendo. E a oração é o que nos aproxima de Deus e nos faz cada vez mais parecidos com aquele que nos comprou com o precioso sangue. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você.
Todos os avisos dados, né? Terça e quinta tem culto, você já sabe. Sexta tem oração pela manhã. Encontro de casais no sábado, 19 horas. Pastor, eu posso trazer mais um casal? Pode trazer mais um, mais dois, mais três. Só gostaria que você avisasse a irmã Vanúzia, a diaconisa Vanúzia. Avise ela. Estou trazendo mais 2 casais. Para que a gente se prepare como igreja, porque nós vamos ter, no final, nós vamos ter uma recepção. Porque a igreja vai abençoar a vida dos nossos irmãos aqui. É um investimento no seu casamento, um investimento no seu matrimônio. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos a Tua palavra, nós aprendemos com a Tua palavra, com o Senhor, como defender a nossa família para a glória do Senhor. O Senhor nos ensinou ao longo desses 3 sermões, realmente verdades tão significativas para a nossa vida. E que às vezes nós só precisamos dar uma olhadinha novamente, observar o direcionamento do Senhor e nos adequar novamente ao que o Senhor quer. Se tem alguém entre nós, Senhor, que está, Senhor, desvirtuando da Tua palavra, que a Tua misericórdia e a Sua graça, Senhor, seja derramada sobre a vida dele, sobre a vida dela, Senhor. Se tem alguém, Senhor, que nos assiste, Senhor, que de repente, Senhor, está com um problema, Senhor, na família, alguém que está passando, ou alguém na igreja está vivendo um problema na família, que o Senhor possa nos agraciar com o cuidado do Senhor sobre esta vida, sobre esta questão na família. Visita, Pai, visita para a salvação, visita, Senhor, para a libertação, visita, Senhor, para curar. Visita, Senhor, para regimentar no Senhor, para o fronte da batalha, vencendo por Cristo Jesus nosso Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa nossas crianças, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, anciãos e anciãs. Que o Senhor abençoe a todas as famílias e que o nome do Senhor seja glorificado sempre e sempre. Desde agora, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por nos ensinar a defender a nossa família para a glória de Deus. No nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus o Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e para sempre. Quem crê, aplauda ao Senhor no nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz.